Hoje eu quero contar para vocês um segredinho que eu aprendi depois de tanto apanhar no processo de emagrecimento e que foi o marco fundamental, aquilo que virou a chave para mim no meu processo de emagrecimento e que em apenas 30 dias eu consegui eliminar 8 quilos. É muita coisa. Se você também quiser saber o que é que eu fiz na prática para conseguir eliminar todo esse peso, fique aqui comigo que eu já vou te revelar. Muito prazer, eu sou a Márcia Pereira do blog Emagrece Bem e eu já te peço para que você deixe o seu like aqui nesse vídeo agora. Não vai esquecer, viu? Já ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e se inscreve no canal. Depois você comenta também se você gostou dessa dica. E se você ficar até o final, eu prometo que eu vou te entregar um presente para você que eu fiz com muito carinho. Então, para saber, você fica até o final que eu vou te dizer qual é esse presente e de que forma você vai fazer para receber, tá bom? Olha só, hoje eu quero contar para vocês o que foi que eu descobri que foi o marco fundamental no meu processo de emagrecimento. Isso foi o ano passado, depois de várias tentativas que eu fiz na prática, fazendo exercício, fazendo atividade, estudando, fazendo coaching, estudando bastante coisa para como fazer para emagrecer com saúde e de forma definitiva. Foi quando eu ganhei de presente um livro da minha irmã caçula, Thaís. Esse livro aqui que ela me trouxe na época que ela morava no Peru, ano passado, que, nossa, abriu meus olhos. Esse livro em português você vai encontrar ele com o nome de Barriga de Trigo, escrito pelo Dr. William Davis. Até recomendo que você compre ele, porque ele foi uma virada de chave na minha vida. Eu queria emagrecer definitivamente com saúde de tudo que é jeito, mas não abrindo mão das massas que eu tanto adorava. Tudo bem que eu já tinha mudado alguns hábitos na minha vida, então de manhã cedo eu já estava retirando o pão mesmo, então já não tinha tanta diferença assim, mas era muito presente na minha vida comer pão à noite com café e comer macarrão, enfim, no dia a dia você sempre acaba beliscando um biscoito, acaba tendo ele na tua rotina tão presente que você não percebe a quantidade de vezes que você ingere ele. Esse livro aqui, Dr. William Davis, ele fala sobre todos os impactos que o trigo traz para a nossa saúde. Todos os processos inflamatórios, todas as doenças, as principais doenças que a gente pode imaginar, elas são em decorrência desses processos inflamatórios que o trigo proporciona no corpo da gente. Nossa, é assustador. De imediato, assim, poxa, o Dr. William Davis, ele provoca na gente para que a gente faça o teste. Ele mesmo diz no livro dele que a maioria dos testes que vão provar os exames que você faz, que deveriam provar se você tem algum tipo de intolerância a glúten ou algum tipo de alergia a glúten, eles não funcionam. Você teria que fazer pelo menos 2 a 3 exames diferentes e dependendo de onde os médicos nem solicitam, porque não são cobertos pelos planos de saúde. Então, teoricamente, é muito difícil a gente saber se a gente tem algum tipo de alergia ou de intolerância ou algum processo inflamatório em decorrência do trigo. Então, o melhor teste, a melhor forma de saber isso é testando na prática, ficando 30 dias sem ingerir trigo, que aí a gente vai saber todos os impactos que ele causa na vida da gente. E foi isso que eu fiz, eu fiquei 30 dias sem trigo e de cara, assim, eu já desinflamei 8 quilos. Eu chamo de desinflamar porque era exatamente isso que o trigo estava fazendo na minha vida. Ele simplesmente estava me deixando inchada, inflada, sem mencionar aqui os diversos impactos na minha saúde que eu já percebi assim de cara. Primeira coisa que eu já percebi assim a partir da primeira semana sem trigo foi que o meu estômago, eu vivia com refluxo, com azia, com má digestão, estufamento, enfim, todos esses processos digestivos, o intestino
Nossa, eram muitas coisas mesmo envolvidas. Então, eliminando o trigo, eu já comecei a perceber de imediato assim uma melhora. Foi amenizando, e nossa, isso por si só já foi incrível. A minha pele melhorou. Hoje eu percebo assim, se eu comer alguma coisa com trigo, na hora já me estoura umas acnes, umas feridinhas, normalmente nessa região aqui que eu tenho mais. Nossa, ele é extremamente venenoso. Talvez você ache assim, nossa, mas que exagero, não é tudo isso não, mas para e pensa. Até o próprio Dr. William Davis acaba citando isso no livro dele, que o trigo não tem mais a mesma genética do que ele tinha dos nossos antepassados. A gente considera o nosso pão de cada dia um pão sagrado e a gente não quer substituir ele de forma alguma, porque a gente foi acostumado a ingerir ele desde a nossa infância, nossos antepassados e os nossos ancestrais. Os nossos ancestrais, eles conheceram o trigo porque ele nascia sozinho nos campos e eles comiam as sementes de trigo para dar energia para caçar. Mas ele não era um ingrediente essencial e fundamental dentro da rotina, porque ele só crescia em uma determinada época do ano. E só naquela época do ano que tinha o grão à disposição é que eles comiam, o restante do ano não. Isso lá na época das cavernas, digamos assim. E aí o trigo foi sendo aos poucos cultivado, perceberam que ele era um alimento que trazia energia, que trazia disposição, e ele foi cultivado, e esse cultivo ele acabou gerando mudanças geneticamente falando da planta, porque ela era acostumada a nascer sozinha nos campos, e de repente ela passou a ser cultivada. E lá nos anos 30, agora, desse século passado, começou a estudar a possibilidade de potencializar essa planta para que ela fosse cultivada mais vezes por ano a outras regiões, outros climas, e que ela tivesse maior produtividade, porque existia muita fome no mundo. Então, diferentemente de outros alimentos que eram testados em laboratório para saber se serviam para consumo humano, o trigo ele foi passando por mudanças genéticas da planta sem testes prévios, porque não tinha tempo, a fome estava aí batendo a porta, era depois da guerra, enfim. Então, foi introduzido esse alimento para a população para que matasse a fome. E perceberam que sim, dava para produzir em maior quantidade, e a planta ela se adaptava com as mudanças genéticas que iriam sendo feitas, e as pessoas precisavam daquele alimento. Então foram feitas inúmeras mudanças genéticas, e essas mudanças genéticas o nosso corpo passou a não reconhecer mais. E quando ele passou a não reconhecer mais, porque foram feitas mudanças ali nos cromossomos da planta, o DNA da planta e o DNA do nosso corpo não está reconhecendo que ingrediente estranho, que corpo estranho que a gente está comendo. E se não bastasse isso, chegou a indústria que quer produzir em larga escala e que quer te proporcionar uma experiência única em termos de crocância, de sabor e textura, uma série de coisas para fazer com que você se torne dependente daquele alimento, fazem com que você goste mais daquele alimento, só que ele faz muito mal para a saúde. Então tudo isso somados é ruim para o nosso organismo, porque o corpo não entende mais que genética é essa que a gente está se alimentando, e como consequência o nosso corpo fica inflamado. Foi isso que eu descobri lendo o livro, ele me abriu os olhos para esse aspecto. Se o trigo faz tão mal assim à saúde, não custa nada então eu retirar ele da minha alimentação e fazer um teste, né? Então não vou morrer por ficar 30 dias sem trigo. Foi isso que eu fiz. Quando você tá decidido a mudar seus hábitos e você entende todos os impactos que isso faz, você vai começar a se alimentar menos. Talvez você vai fazer uma experiência, hoje eu vou comer um pouquinho, eu quero só experimentar. Quando você experimenta e você observa as reações do teu corpo em relação àquele alimento, você percebe, nossa, isso aqui eu tinha todos os dias presente na minha rotina, eu estava tão intoxicada a ponto de não perceber os impactos que isso gerava na minha saúde.
E o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele responde muito rapidamente. Assim como quando você deixa de se alimentar de alguma coisa errada, ele responde, te entrega saúde, ele também, a partir do momento que você come algo errado, ele também te responde, olha, isso aqui não te fez bem, isso aqui não te caiu bem, então procura outras opções mais saudáveis. E é incrível, assim, a gente passa a prestar mais atenção nos sinais que o corpo envia. E isso é bem interessante. Então, por isso que eu te digo, faça um teste, fica 30 dias sem comer trigo e depois me diz, comenta aqui abaixo o que você sentiu e quanto peso você eliminou. O Dr. William Davis, no livro Barrigas de Trigo, ele menciona que uma pessoa comum, ela é capaz de perder até 30 ou mais quilos em um ano, apenas deixando de ingerir esse único alimento, que é tão venenoso para a nossa saúde e que a gente nem imagina os impactos. Existem alguns médicos, como o Dr. William Davis, o Dr. Uru Nalzankan, que são conscientes para esses pontos dos alimentos que geram inflamação no corpo. Mas existe uma infinidade de outros médicos que você vai lá, faz uma consulta médica e ele diz, não, você tem que comer um pãozinho, você tem que comer uma torrada, não, você tem que continuar comendo, isso aqui você não retira. Isso que é o mais triste, porque eles não estão preocupados os impactos que isso causa na tua saúde. Pelo contrário, eles querem que você fique dependente dos serviços médicos. E quanto mais dependente você for da medicina, mais vai gerar lucro. E isso é uma coisa gigantesca. Isso começa, enfim, lá atrás, o cara que produz a semente, que produz o veneno, o produtor que produz o alimento na indústria, que está te vendendo no supermercado, o médico que vai te atender e tratar tuas doenças, a farmácia que vai te vender medicamentos para diminuir os efeitos colaterais disso tudo, e vai virando e você tá ali no meio sem entender o porquê que você tá doente, porque você tá inflamado, porque você tem que passar por tudo isso, tão jovem, tendo problemas de saúde, gastrointestinal e tantas outras doenças. Não vou entrar nos méritos aqui, as doenças que o Dr. William cita nesse livro, mas eu recomendo a leitura, porque vale muito a pena, ele abre muitos olhos da gente para essas questões. Então, para emagrecer com saúde, eliminar o trigo, uma das únicas alternativas que eu vejo. Fiz a experiência em mim e por isso que eu digo, eu testei e para mim deu certo. Não é que eu nunca mais comi trigo, como de vez em quando, e quando eu como, toda vez é uma reafirmação que acontece aqui na minha mente. Eu não preciso mais disso, porque isso só me causa mal. Então, você não quer mais aquilo que era ruim, você quer procurar hábitos mais saudáveis, e esse é o mais interessante, e a gente consegue muitas alternativas mais saudáveis, a gente não passa fome, pelo contrário, quando você elimina o trigo, a tua fome exagerada, ela vai embora, porque é uma fome muito mais, sei lá, o que o trigo, ele acaba mexendo nos nossos neurônios, na nossa mente. Até isso cita no livro ali, eu não vou entrar em detalhes, mas ele é completamente viciante. Você se torna tão viciado em trigo a ponto que o Dr. William Davis cita comparados com drogas ilícitas, por exemplo, para você ver a quantidade de impacto que o trigo causa na vida da gente. Bom, se você ficou aqui até agora, eu vou te entregar um e-book que eu preparei com todo carinho de receitas low carb, são as minhas receitas preferidas. Então eu vou deixar o link abaixo para você poder baixar gratuitamente. Baixa o e-book que você pode usar no seu dia a dia, sem trigo e com um índice glicêmico baixo também, que é o mais importante. Se você ainda não deixou um like aqui, já deixa o like, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. E eu quero te ver aqui nos próximos vídeos, tá bom? E deixa um comentário abaixo também, quero saber se você já fez o teste de ficar sem trigo e se você percebe que ele também está influenciando no teu processo de emagrecimento. Para mim vai ser muito importante se você compartilhar comigo essa experiência, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, beijão, tchau, tchau!